Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, mais uma vez, consoante a hora que vocês estejam a ver esta aula. Vamos falar agora um bocadinho sobre o diagnóstico laboratorial em virologia, naturalmente virologia médica. Vão ver que os princípios são os mesmos do diagnóstico microbiológico em geral. Portanto, nós temos a fase da colheita, temos o transporte e depois temos o processamento laboratorial. Isso não muda. E a ideia de que nós também devemos pesquisar o agente naquilo que nós costumamos dizer o local do crime, ou seja, portanto, sempre que possível tentarmos ir colher amostras no local onde a infecção se está a produzir, portanto, naturalmente que esse princípio também se mantém em virologia. Há realmente aqui algumas diferenças e é isso que eu, de uma forma resumida, vou tentar transmitir-vos durante esta aula. Vou então apontar para aqui as principais diferenças e vamos pegar aqui em algumas das principais amostras, aquelas que mais frequentemente chegam aos laboratórios de virologia. Vamos começar pela questão das jargatuas. Portanto, nós usamos jargatuas, enfim, isto agora depois da Covid, penso que todos já têm uma noção de que as jargatuas colhidas, quer de nasofarins, quer de orofarins, devem vir sempre em meio de transporte para a virologia. Portanto, isso é fundamental. Portanto, aqui, no fundo, a principal diferença para a bacteriologia é que na bacteriologia nós tínhamos um meio de transporte para a bacteriologia, para as bactérias, portanto, para a virologia temos um meio de transporte para a virologia. Portanto, e usamos, como eu disse, sobretudo para amostras respiratórias, nasofarins, orofarins. Também usamos, por exemplo, para as vesículas cutâneas. Enfim, vocês vão aprender depois nas aulas teóricas vários vírus que produzem exantemas vesiculares e, portanto, podemos escolher aí também com zargatores. Depois, o soro, como provavelmente vocês já terão alguma ideia, nós fazemos diagnósticos em virologia através da pesquisa de anticorpos. Daqui vamos falar de sorologia no sentido de pesquisa de anticorpos. Ora bem, pesquisa de anticorpos é muito utilizada nas infecções crónicas. Só para vos dar um ou dois exemplos, portanto, claro que para a hepatite C, para a hepatite B, para o próprio HIV, nós podemos, e usamos, aliás, a primeira linha no diagnóstico é precisamente a pesquisa de anticorpos. Portanto, é muito importante. Porquê? Porque sendo infecções crónicas dá tempo para os anticorpos produzirem e, portanto, conseguimos detectar facilmente e de uma forma muito prática e sensível os anticorpos nas infecções crónicas. Claro que nas agudas não é tanto assim. Porquê? Porque, como sabem, os anticorpos normalmente aparecem, enfim, isto também depende dos vírus, mas de uma maneira geral, aparecem na segunda semana, a partir da segunda semana de infecção, portanto, ou seja, vocês podem ter um doente com uma infecção aguda por um determinado vírus e, na altura, se forem fazer serologias, elas são negativas. Portanto, isso obriga a que, para fazermos diagnósticos com serologia nas infecções agudas, nós temos, por regra geral, colher duas amostras. Uma mal o doente chega às mãos e depois outra mais tarde, regra geral. Enfim, depois pode haver aqui pequenos ajustamentos, não vamos agora entrar em pormenores, mas regra geral 2 semanas mais tarde. Portanto, que obviamente não é o ideal numa infecção aguda, mas pronto, enfim, isso é melhor do que nada, mais vale termos um diagnóstico passado 15 dias do que não termos nenhum. Mas daí percebem que, tirando alguns exemplos, efetivamente nós não usamos muito a sorologia para as infecções agudas. Mas tem aqui exemplos importantes, o caso das miocardites e pericardites, porque nem sempre se consegue pela dificuldade da amostra, mas é possível pesquisar-se os vírus causadores de miocardite e pericardite também no local do crime, através de biópsias miocárdicas, de punções pericárdicas, mas naturalmente não são colheitas que se façam com tanta facilidade e, portanto, reservam-se para os casos mais graves. E depois, para, enfim, também para a vez de Epstein-Barr, para os arbovírus, enfim, também é usada muita sorologia. Uma outra aplicação da sorologia é para vermos o estado imunitário. Portanto, isso é muito usado. Vou só dar aqui um exemplo. Por exemplo, nas grávidas, isso é frequente saber, portanto, percebemos se a pessoa tem anticorpos contra a rubéola, se está protegida, se não está, para a toxoplasmose também. Portanto, também é uma outra aplicação para a sorologia. Portanto, aqui não é propriamente para saber se a pessoa está com uma infecção, é para saber se a pessoa já foi infectada no passado. É isto que nós queremos dizer com o estado imunitário. Nas diarreias ou qualquer outras amostras líquidas, normalmente vêm em recipiente esterilizado, habitualmente, não quer dizer que não possa haver exceções, mas habitualmente não vêm com meio de transporte. Este é talvez o slide mais, enfim, mais complexo e mais demorado de toda esta aula. E porquê? Só para recapitular, se vocês se recordam, nós habitualmente não podemos fazer um diagnóstico de uma infecção respiratória baixa, por exemplo, vamos ver uma pneumonia fazendo uma zargatoda nasofaringe, isto para as bactérias, quer dizer, ou seja, se eu tiver um streptococcus pneumonia numa zargatoda nasofaringe e se o indivíduo tiver com uma pneumonia,
eu não posso dizer que aquele streptococo é o causador da pneumonia. Até pode ser, mas pode perfeitamente não ser, porque nós podemos estar colonizados com um pneumococo e, portanto, esta relação não se pode fazer. Ora bem, isto de uma maneira geral é diferente dos vírus. Porquê? Porque nós habitualmente não somos portadores de vírus respiratórios. Pronto, habitualmente não somos. Pronto, isto é o conceito clássico e é o conceito que leva a que nós façamos diagnósticos de infecções respiratórias baixas, fazendo virais, atenção, virais, portanto posso fazer o diagnóstico de uma bronquiolite ou de uma pneumonia, fazendo, o que é muito mais simples, sobretudo nas crianças, fazendo uma colheita da nasofaringe, portanto uma colheita a nível superior. Portanto, isto é o conceito que vocês têm que ter e que vocês vão ver, e sobretudo quando começarem a trabalhar em pediatria, não só, vão ver que isto é feito com muita frequência, portanto, esta pesquisa superior para fazer o diagnóstico de infecção respiratória baixa. Também outra coisa que é importante vocês perceberem é que também ao contrário das bactérias que estão mais compartimentalizadas, os vírus não é tanto assim. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que se nós tivermos uma criança ou um adulto com uma pneumonia viral, em princípio o vírus mantém-se também nas vias aéreas superiores. Como digo, enfim, isto, por exemplo, com a Covid foi um excelente exemplo de algo que nós já sabíamos há muito tempo, enfim, isto não foi a Covid que descobriu isso, realmente isso podia acontecer. Ora bem, só que um pequeno pormenor, enfim, efetivamente este é o conceito clássico, nós não somos portadores respiratórios, realmente nos últimos anos isto mudou um pouco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que esta teoria tenha caído por completo, mas temos verificado, usando técnicas mais sensíveis, nomeadamente biologia molecular, que nós podemos afinal ser portadores de alguns vírus respiratórios durante mais tempo. E, portanto, a detecção de um vírus respiratório nas vias aéreas superiores tem um bom valor preditivo, mas já não é tão elevado como nós pensávamos antigamente. Portanto, temos que ter cuidado, temos que sempre fazer sempre a interpretação. Os clínicos também depois têm que olhar para o resultado e ver se é concordante com o quadro clínico, porque realmente pode haver falsos positivos. Repito, isto não quer dizer que seja muito frequente, mas existe, mas acontece, ao contrário daquilo que pensávamos até há uns anos atrás. Mas afinal, que amostras respiratórias superiores é que nós vamos escolher? Portanto, para o diagnóstico de infecção respiratória baixa, nós podemos escolher, sobretudo, secreções da nasofaringe, ou seja, se uma criança ou um adulto tiver secreções, porque muitas das vezes, como eu vos disse, o vírus está, portanto, causa uma infecção respiratória baixa, mas também está a causar uma infecção respiratória alta ao mesmo tempo. Portanto, se houver secreções, portanto, que nós conseguimos aspirar das fossas nasais, ou aliás o ideal não é das fossas nasais, é tentarmos mesmo ir até à nasofaringe, isso é o ideal. Se não houver secreções suficientes para aspirar, então usamos a zaragatua, como foi feito com a Covid, portanto não vou acrescentar mais, portanto a zaragatua da nasofaringe. Enfim, há estudos que referem que fazer da nasofaringe mais da orofaringe aumenta a probabilidade, portanto isto também foi estudado também para a própria Covid e por outros vírus respiratórios. Enfim, mas se não for possível fazer da naso e da orofaringe, muitas das vezes acaba só a fazer da nasofaringe, que é o local onde é mais provável nós apanharmos os vírus. Portanto, de preferência secreções, como segunda escolha, zaragatua da nasofaringe. Zaragatua da nasofaringe mais orofaringe, perdão, e terceira opção, mas que honestamente é aquela que muitas vezes é que usamos mais, só a zaragatua da nasofaringe. Claro, naturalmente que as zaragatuas vêm em meio de transporte para virologia. Isto pode ser utilizado para adultos ou para crianças, embora realmente nas crianças, normalmente a excreção viral, pelo menos com a maior parte dos vírus, é superior, portanto acaba por funcionar muito bem nas crianças, mas pode também ser utilizado com os adultos. Transporte, portanto, falamos na colheita do transporte. O transporte é muito simples, apesar de toda esta bonecada que está aqui, vocês só têm que se concentrar uma coisa. Deve ser rápido, portanto, deve chegar até 48 horas ao laboratório, refrigerado, portanto, refrigerado não é congelado, relembre sempre, refrigerado é a temperatura mais ou menos da porta de um frigorífico, portanto, a temperatura de um frigorífico, e naturalmente, enfim, sempre que enviamos amostras para qualquer sítio, deve, logicamente, com as normas de segurança, enfim, quase que seria desnecessário acrescentar isso, mas convém sempre relembrar. Amostras chegou ao laboratório, quais são as metodologias que nós temos para fazer o diagnóstico virológico? São estas 6 que estão aqui, no entanto, temos aqui algumas que são hoje em dia muito pouco utilizadas, por exemplo, a citologia. O que é que significa citologia em virologia? Enfim, citologia em virologia
é a detecção do efeito citopatogénico de um vírus nas células do doente. Portanto, ou seja, nós vamos escolher células de um doente e vamos ver alterações nessas células provocadas pelos vírus. Portanto, o famoso Papa Nicolau, portanto, para o HPV, enfim, é o grande exemplo das alterações que eles fazem, os famosos coilócitos, portanto, que o HPV faz nas células do colo do útero. Portanto, ou seja, vamos ver alterações celulares provocadas pelos vírus, mas isto diretamente com as células do doente. Portanto, é uma observação direta. Aliás, enfim, normalmente até nem costuma ser muitos virologistas que costumam fazer isto, são os anatomopatologistas que costumam fazer, portanto, este estudo citológico. Mas, portanto, citologia em virologia é isto. Portanto, é isto que nós queremos dizer. É utilizado numa ou noutra situação, desde o exemplo do HPV, há mais um ou dois exemplos, mas efetivamente é muito pouco usado para a esmagadora maioria dos vírus, porque realmente não há uma sensibilidade nem uma especificidade boa que permita esta utilização mais massiva. A microscopia eletrónica muito raramente é usada para o diagnóstico. Tem importância em investigação, mas muito raramente, e só não digo que nunca é usada, porque, enfim, às vezes há um ou outro centro que pode utilizar isto, mas por regra não é. Portanto, vamos excluir aqui como uma ferramenta importante para o diagnóstico. E, portanto, vamos então depois falar das outras na segunda parte desta aula. Então, quais são os métodos que nós utilizamos para o diagnóstico? Métodos laboratoriais. Agora já estamos no laboratório, já vimos, portanto, a colheita, já vimos o transporte, agora estamos no laboratório. Se fosse um laboratório de bacteriologia, nós íamos usar, portanto, a cultura, o exame direto, portanto, o grama, etc. Aqui o que é que nós usamos? Usamos estes 4 métodos que nós temos aqui, embora, enfim, usamos, já vou explicar agora cada um deles o que é que nós efetivamente fazemos, portanto, porque o exame cultural que está aqui em primeiro lugar, na verdade, nós hoje em dia já raramente utilizamos, mas vamos então começar por aqui. Portanto, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, portanto, significa que eles só crescem em culturas de células. Portanto, nós, em vez de utilizarmos uma gelossangue ou uma aconca, que não tem células, portanto, não tem células vivas, pelo menos, gelossangue, enfim, poderá ter alguns leucócitos, mas pronto, enfim, já não estão vivos. Portanto, aqui temos que utilizar culturas solares, portanto, com células vivas. Culturas solares, que, atenção, é muito importante ficarem com a ideia, as culturas não são as células que vêm do doente. As culturas celulares são células que nós temos em laboratório, com linhagens contínuas, tumorais, outras linhagens de animais. Nós às vezes usamos coisas muito exóticas, como por exemplo células, imagina, rim de macaco, portanto são linhagens a partir daí que os vírus, por exemplo, os vírus respiratórios dão-se bem aí, portanto são células que nós temos em laboratório e depois nós vamos, como vocês veem aqui no desenho, neste momento, vão depois ver a aparecer alterações que os vírus que vêm da amostra biológica, portanto, vão provocar nessas células. Ou seja, o que nós queremos dizer com isto é que vocês, quando estiverem a ver, se estivessem a trabalhar em laboratório, vão ver todos os dias, semeiam a amostra, como vê ali no princípio, uma urina, um líquido cefalorraquidiano. Se tiver vírus, os vírus vão entrar dentro das células. O que é que eles vão fazer às células? Provocar alterações solares. Como é que se chamam essas alterações solares? Já falámos há bocado. Efeito citopatogénico. Ora bem, qual é a diferença do efeito citopatogénico daqui para aquele que falámos há bocado na citologia? Porque na citologia nós íamos ver o efeito citopatogénico das células do próprio doente. Aqui não. Aqui nós vamos ver, o vírus vem do doente, obviamente, da amostra do doente, mas a alteração de efeito citopatogénico é nas tais células de rim de macaco, nas células tumorais que eu já tinha no laboratório. Ok? Portanto, o vírus é que vem do doente. Mas o fato de eu ver um efeito citopatogénico sugestivo de um vírus não me pode confirmar. Portanto, atenção aqui à linguagem, uma coisa que vos pode perfeitamente aparecer no exame, que o efeito, a observação de efeito citopatogénico é sugestivo, não é confirmatório. Para confirmar, como é que nós vamos confirmar? Confirmamos com a observação microscópio de fluorescência, ou seja, eu vou retirar as células da cultura solar. Portanto, vamos lá recapitular. Eu vou ver um rastreio, normalmente isto faz-se através de microscópios invertidos, só ficarem com uma ideia, portanto, microscópio invertido é um microscópio que me permite ver as culturas solares, portanto, enfim, são um microscópio que tem os objetivos por baixo em vez de ser por cima, que me permite ver os frascos. Portanto, atenção que eu estou a ver o microscópio, não é uma lâmina, estou a ver o frasco inteiro. Isto tem que ser, portanto, com os objetivos por baixo. Chama-se microscópio invertido, é aquele que me permite
ver o efeito citopatogénico. Se eu vejo um efeito citopatogénico sugestivo de um vírus, imaginem, eu vejo um efeito citopatogénico sugestivo de um adenovírus, o que é que eu vou fazer? Abro o frasco, sempre em câmaras de segurança biológica, como é evidente, vou retirar as células, vou colocar então aqui sim agora, vou colocar numa lâmina de microscopia e vou fazer uma imunofluorescência direta. Ou seja, eu vou pegar em anticorpos contra o adenovírus, porque foi o adenovírus que me pareceu que estava ali. Esses anticorpos estão ligados à fluoresceína e vou ver se as células ficam fluorescentes. Se as células ficarem fluorescentes, quer dizer que estão infectadas pelo vírus. É assim que eu confirmo. Portanto, a linguagem é... O efeito citopatogénico é um rastreio, portanto, é sugestivo, presuntivo, mas não é confirmatório. O que é confirmatório é a imunofluorescência. Essa é que é definitiva, confirmatória, portanto, enfim, agora o português tem aqui algumas nuances, mas pronto, mas no exame vocês perceberão bem o que é que isso quer dizer. Ora bem, mas as culturas solares são muito utilizadas? Não. As culturas solares são método de referência para os vírus, por exemplo, para os coronavírus, que agora o SARS-CoV-2 é, mas efetivamente nós não utilizamos por rotina. Porquê? Porque são extremamente complicadas de fazer, perigosas, por exemplo, olha, mais uma vez pegar aqui no exemplo da Covid, o SARS-CoV-2 só pode ser trabalhado em laboratórios de segurança tipo 3, que há pouquíssimos em Portugal. E, aliás, eu neste momento nem sei se haverá mesmo alguma equipa a trabalhar com culturas, e nós não deixamos de fazer o diagnóstico da Covid. Portanto, porquê? Porque, mais uma vez, as culturas são demoradas, são muito trabalhosas, envolvem riscos acrescidos, e, portanto, as culturas, embora seja um método de referência, são apenas para ser usadas em laboratórios de referência, e normalmente para determinados estudos epidemiológicos, etc. Portanto, nós não usamos por rotina, apesar de ser teoricamente o método de referência para a maior parte dos vírus. Para a maior parte dos vírus, atenção, honestamente, não é para todos. Há vírus que até crescem muito mal em culturas solares. Pronto, mas realmente é verdade, para alguns vírus é o método de referência, mas nós não utilizamos por estes motivos em rotina. Bom, mas então o que é que nós usamos por rotina? Porque afinal, se a microscopia eletrónica não utilizamos por rotina, se o efeito citopatogéneo nas células do doente, portanto a citologia também raramente usamos por rotina, se as culturas não utilizamos, o que é que nós usamos? Sobretudo os métodos que vou falar a partir de agora. Portanto, a pesquisa de antigênios. Vocês já ouviram falar de pesquisa de antigênios na bacteriologia, portanto já têm conhecimento disso. Os streptococcus, a legionela, o pneumococo, o clostridium. Portanto, nós temos vários exemplos de utilização de pesquisa de antigénios. Portanto, aqui segue o mesmo princípio. Qual é o princípio que nós temos aqui? Os métodos que usamos mais hoje em dia, daqueles que vocês veem aqui na parte de cima do slide, onde diz o princípio, vamos pesquisar antigénios, portanto, uma parte do vírus, não é o vírus todo, é um antigénio, por estes métodos todos, mas de longe o mais utilizado hoje em dia é o imunocromatográfico. Enfim, os outros também podem ser utilizados, mas cada vez menos. A imunocromatografia é que é a técnica mais utilizada. Qual é a grande vantagem destes métodos? Eles são extremamente rápidos. A maior parte destes métodos demora 15 minutos a serem utilizados e não requerem ninguém com muito treino. Obviamente tem que ser uma pessoa com experiência de laboratório, logicamente, mas, por exemplo, no laboratório hospitalar, qualquer técnico, tendo o mínimo de treino, faz a qualquer hora do dia ou da noite. Portanto, se vocês têm um doente com uma suspeita, à 1 da manhã, vocês à 1h30 têm a resposta. Portanto, tem esta grande vantagem da rapidez, da simplicidade e também são métodos relativamente económicos. Deixem também dizer-vos, ainda outra vantagem não está aqui escrita, normalmente a especificidade também é boa. Quer dizer que se eu tiver um teste positivo, em princípio, o doente está com aquela infecção. Portanto, isto é muito bom. Isto é muito bom. Então, o que é que não é tão bom? A sensibilidade. Este é que é o grande problema. A sensibilidade não é muito boa, ou seja, se eu tenho um teste positivo, posso fazer o diagnóstico, mas se eu tenho um teste negativo, eu não posso excluir completamente. Portanto, ou seja, imagina o exemplo concreto. Se vocês têm um doente com gripe, ou suspeitam que ele possa ter gripe, vocês fizeram um teste rápido à 1 da manhã, se o teste for positivo, o diagnóstico está feito. Mas se é negativo, vocês podem excluir. Não podem. Têm que dizer, ok, este teste foi negativo, mas eu vou ter que fazer
outra metodologia, porque eu acho que ele tem gripe e, portanto, eu quero confirmar qual é essa outra metodologia, é a que vamos falar rapidamente a seguir, que é as metodologias de biologia molecular, as famosas PCRs e RT-PCRs. Portanto, é um bom rastreio, como digo, se é positivo está o problema resolvido, mas se é negativo temos que nos lembrar disto. Sobretudo, desta situação. Sobretudo é utilizado para vírus respiratórios, portanto é a sua maior aplicação em virologia, mas também, por exemplo, para os vírus das gastroenterites também é utilizado. Portanto, é sobretudo nestas situações que ele é utilizado. Vocês vão ter outra aula prática também vai ser gravada com som pela professora Maria de Jesus. Ela vai-vos explicar, portanto, a detecção de genoma de uma maneira geral, só que quero que vocês fiquem com uma ideia, que normalmente nós fazemos muitas vezes esta associação de detecção de genoma amplificação igual a PCR. Não é verdade, há outras metodologias sem ser a PCR, mas é verdade realmente que a PCR e a RT-PCR é de longe a metodologia mais utilizada. Aliás, hoje em dia, vejam, por exemplo, mais uma vez da Covid, pois o diagnóstico é feito por métodos de biologia molecular, RT-PCR, portanto, porque é um vírus de RNA, é efetivamente aquilo que cada vez mais nós utilizamos na rotina. Estas variantes é só para vos lembrar que RT-PCR, portanto, é transcriptase reversa PCR, portanto, os vírus de RNA obrigam a que utilizemos, portanto, se for um vírus de RNA terá que ser RT-PCR, se for um vírus de DNA é só PCR. Multiplex PCR, como provavelmente vai ser explicado noutra aula, é pesquisarmos na mesma reação vários alvos ao mesmo tempo, portanto, eu posso pesquisar vários vírus ao mesmo tempo, e PCR em tempo real será explicado depois pela professora Maria de Jesus. De qualquer das maneiras, eu gostava de vos relembrar que esta metodologia é, mais uma vez, de longe a mais utilizada e que nós recorremos, se utilizarmos os antigénios primeiro, portanto, e se forem negativos, nós passamos para este, mas em muitas situações nós nem sequer passamos pela fase dos antigénios. Mais uma vez, pegando o exemplo, por exemplo, da Covid, como não temos, embora até estejam comercializados, até há comercializados testes de pesquisa de antigénio. Eles existem, mas na maior parte de nós não os utiliza, porque como a sensibilidade não é a melhor, avançamos logo para a PCR. Mas pronto, mas podíamos seguir aquele princípio que eu vos disse, podíamos primeiro fazer o antigênio, se fosse positivo estava resolvido, se fosse negativo passávamos para a PCR. A esmagadora maioria, enfim, das pessoas que trabalham nesta área vão logo diretamente para a PCR, mas do ponto de vista teórico podíamos fazer essa aproximação. Este é um slide de resumo da biologia molecular, mas a professora Maria de Jesus irá depois abordar isso na aula dela. Deixem-me só dizer-vos aqui mais uma palavra relativamente às infecções respiratórias, que é realmente uma situação que nós, enfim, agora pela Covid, mas mesmo sem ela, é realmente uma situação que nos preocupa pelos motivos também que já vos falei, porque realmente as infecções respiratórias são, mesmo entre nós, a infecção que mata mais. Portanto, temos de ter sempre isso presente. Só para reforçar aqui um ponto, mais uma vez, que é, nós, portanto, para as infecções respiratórias, nós temos colheitas, infecções respiratórias virais, portanto, podemos ter colheitas das vias aéreas superiores, que são boas sobretudo para as crianças. Se forem negativas, então nós devemos escolher amostras respiratórias baixas, sobretudo no adultos. Portanto, quero reforçar este ponto que é muito importante. Ou seja, se vocês tiverem uma colheita da nasofaringe, da orofaringe, que é negativa para um vírus respiratório, vocês podem aumentar a sensibilidade se fizerem. Claro que estes doentes depois ficam internados, obviamente também se não ficarem internados é porque a gravidade não justifica, podem então fazer uma colheita de secreções respiratórias baixas, um lavado broncoalveolar, aspiração de secreções para colheita do vírus. Portanto, aumentamos assim a sensibilidade, indo aqui sim colher diretamente ao local do crime. Pronto, claro que, como eu vos disse, isso reservamos sobretudo para os adultos. Também podemos aumentar a sensibilidade, como também eu já vos disse mais que uma vez, mas é para ficar bem assente, aumentando a sensibilidade da metodologia. Por exemplo, é isso que eu estava a dizer há pouco, passando do antigénio para uma pesquisa por biologia molecular. Portanto, são estes os truques que nós utilizamos. Quando necessitamos mesmo de máxima sensibilidade, então temos que ser uma colheita respiratória baixa com PCR combinada. Aqui é o máximo de sensibilidade. Agora, temos que ajustar consoante a gravidade. Portanto, nós não podemos começar logo com o máximo de tudo se a gravidade não justificar. E, mais uma vez também, relembrar que nas crianças
as vias aéreas superiores são boas para fazer o diagnóstico da infecção respiratória baixa. No adulto é que não funciona tão bem, enfim, aqui um pouco com exceção da Covid, e mesmo assim não é excelente, como eu depois hei de falar depois na aula teórica sobre esta matéria. Últimos slides para os métodos serológicos, portanto, os métodos serológicos em virologia, portanto, deste slide só quero que vocês fiquem com uma ideia que tudo isto são metodologias para pesquisar anticorpos, portanto, serológicos, quando falamos de serologia, neste caso concreto, é para pesquisa de anticorpos específicos para uma determinada infecção. E, portanto, aqui são as diferentes metodologias que vocês têm neste slide. De longe, as que nós mais utilizamos hoje em dia na rotina é a ELISA e a quimioluminescência. Portanto, são estas que nós usamos nos nossos equipamentos a nível hospitalar, portanto, por rotina. As outras são utilizadas só em laboratórios de referência, mesmo assim algumas delas até já cada vez menos. O último slide, para vos relembrar, então, para que nós usamos os métodos serológicos? Claro que podemos utilizar para as infecções agudas virais, como eu já vos repeti mais que uma vez, não é normalmente a melhor forma de diagnóstico, porque nós precisamos, os anticorpos nunca aparecem durante a primeira semana, enfim, não é nunca, mas raramente aparecem durante a primeira semana, portanto, eles tipicamente começam a aparecer na segunda semana e às vezes até ao fim de 15 dias. Mais uma vez, o exemplo da Covid é um exemplo flagrante e que vem, enfim, mostrar aquilo que nós já andamos a dizer há anos. Realmente, se vocês fizerem uma sorologia ao fim de uma semana, a maior parte das pessoas ainda não tem anticorpos, já há algumas que já têm, mas podem não ter, e mesmo assim ao fim de uma semana. Porque a maior parte só depois ao final de 2 semanas é que aparecem a esmagadora maioria que já tem anticorpos. Ora, portanto, isto numa infecção aguda, portanto, que nós queremos uma resposta nos primeiros dias de doença. Nós temos uma pessoa grave, queremos uma internada começou com sintomas há 1 ou 2 dias, nós queremos uma resposta em 3 ou 4 dias, não queremos estar à espera. Se vocês como médicos não vão querer estar à espera uma semana para uma resposta. Portanto, isto não é muito prático a sorologia para a infecção aguda. Mas quando não é possível, pronto, é melhor do que nada, como vos disse há pouco. Nas infecções crónicas, completamente diferentes. As infecções crónicas, HIV, hepatites, a sorologia é fundamental para o diagnóstico, como vocês irão ver nas aulas específicas. Outra matéria em que ela é muito utilizada é para ver aquilo que nós chamamos o estado imunitário, que também, mais uma vez, aqui na Covid se tem falado muito. Eu gosto mais, e é mais, não é uma questão de gostar, é muito mais correto dizermos que vamos avaliar se a pessoa teve ou não infecção antiga. Portanto, quando nós temos IgGs, para a infecção aguda usamos IgM e IgG, para a infecção antiga interessa-nos a IgG, significa que a pessoa já teve contato. Fundamentalmente é isto. Que se significa imunidade total, proteção total, como sabem, falaremos depois isso também no exemplo da Covid, do SARS-CoV-2, enfim, isso não temos, nem sempre temos a certeza que isso vai acontecer. No caso da Covid, não temos a certeza absoluta que a pessoa vai ficar totalmente imunizada e que vai ficar impedida de tornar a ter uma reinfecção. Pronto, mas de uma maneira geral, realmente, quando nós dizemos que a pessoa tem uma IgG positiva, enfim, estamos a avaliar o estado imunitário, repito, na verdade, o que significa mesmo é que eu já tive contato com aquele vírus. Se posso ser reinfectado ou não, isso depende muito do vírus. Por exemplo, há vírus que nunca temos reinfecções, há outros que vamos ter, portanto, efetivamente é isso que nós vamos fazer. E nesta situação, sim, é utilizado em muitos contextos, nas grávidas, pronto, agora lá está, mais uma vez, na Covid também vai ser utilizado por motivos que não vou agora perder o tempo que explicar-vos depois na outra aula, portanto, na aula teórica sobre esta matéria. Portanto, a ideia é esta, ver se houve ou não houve contato através da determinação das IgGs.